to that? Nome esquisito, né? Os nomes todos são tão diferentes, mas a disfunção lacrimal, ela é uma situação conhecida como olho seco. O que é um olho seco? Que o nome certo é disfunção lacrimal, mas a gente vai chamar de olho seco para facilitar. O olho seco, ele é quando a gente tem uma redução da nossa lágrima. E por que a lágrima é tão importante? Vamos entender um pouco da lágrima. A lágrima é importante porque ela tem água, sais minerais, óleo, proteína. E a função dela qual é? É a de limpeza, lubrificação e proteção. Dá para entender porque o nosso olho não é um órgão que precise de limpeza, não é um órgão que precise de shampoo dentro do olho. E por que não precisa de limpeza dentro do olho? Porque a lágrima faz esse papel. Algumas doenças vão alterar a lágrima, mas algumas fases da vida também alteram a lágrima. Então, as pessoas que já entraram na menopausa, elas vão ter uma redução da lágrima. Mas a lágrima também pode reduzir em pessoas normais e novas, jovens, quando eles ficam horas no computador, quando eles ficam horas vendo um filme com legenda. Por quê? Porque a gente reduz as piscadas. Então, quando eu reduzo a minha piscada, eu estou diminuindo também a lágrima que existe no meu olho. Porque a lágrima, ela renova em cada piscada. Então, se eu pisco menos, eu tenho menos lágrima e eu vou ter uma série de sintomas. Ardência, lacrimejamento, dificuldade em movimentar as pálpebras, olhar para um lado, olhar para o outro, a claridade incomodar, visão embaçada transitoriamente, eu tô lendo, de repente tudo embaça, eu pisco, volto ao normal. E muitas vezes, uma coisa que traz muita gente no consultório, excesso de muco, ou seja, a remela, que conhecida como remela é um muco, e ele começa a acontecer em maior quantidade. Então muitas pessoas vêm preocupadas por que elas estão com remelas em maior quantidade. O diagnóstico de um olho seco, de uma disfunção lacrimal, ele é basicamente clínico, colhendo a história, sabendo qual a ocupação daquela pessoa, em que ambiente ela trabalha, ou se ela está naquela fase da vida em que a gente já tem alterações hormonais. Existem testes que são feitos no laboratório, o break-up time, que é chamado de BUT, o teste de Schimmer. Existem também exames de sangue que podem ser solicitados para as pessoas com disfunção lacrimal, mas esses casos só quando a gente suspeita de alguma doença sistêmica, por exemplo, pessoas que têm hipertireoidismo, pessoas que têm doenças reumatológicas, aí eu posso lançar mão de pedidos de exames de sangue para confirmarem que aquela pessoa tem uma doença sistêmica que está afetando a lágrima. Mas se a gente falar das pessoas normais, qualquer pessoa normal, sem alteração hormonal, pode ter a síndrome da disfunção lacrimal. Por quê? Devido ao que ela faz, da forma que ela executa. Então, uma pessoa que trabalha com computador, ela vai ter períodos durante o dia de olho seco, e ela não é uma pessoa doente, não tem problema de tireoide, não está na menopausa, ela é uma pessoa normal. Então, nesses casos, dependendo da ocupação da pessoa, do trabalho, se ela lê muito, se ela usa muito computador, até aquela pessoa que dirige demais, a gente pode sim tratar essa disfunção lacrimal, mesmo que ela seja transitória. O tratamento basicamente são colírios lubrificantes, que tem uma série de colírios disponíveis, uns mais intensos, outros menos intensos, dependendo do caso. Existe o ômega 3, que é utilizado. E em alguns casos específicos, quando a pessoa tem uma disfunção lacrimal porque possui um problema de saúde hormonal ou reumatológico, também tratar a doença de base. Então fica a dica, a disfunção lacrimal, o olho seco, ele pode estar presente em qualquer pessoa em algum momento da vida, dependendo do que ela esteja fazendo. E hoje, quem não usa celular, tablets, computadores por horas, profissionalmente ou por lazer? Então, além das pessoas que têm doenças que podem causar um olho seco, existem pessoas normais que desenvolvem o olho seco em alguns períodos do seu dia. Fica a dica. No caso de disfunção lacrimal, existem sim tratamentos como colírios, ômega 3, umidificadores de ar, uma série de coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mais uma dica do Fique de Olho de hoje.